Salve, salve, aqui é o Matheus, outra vez seu professor de História, e agora nós vamos falar um pouco sobre a Idade Média. Assim como nós vimos nos outros vídeos, tem a playlist aqui de História, Antiguidade, Oriental e Ocidental, nós dividimos a história para melhor compreendê-la, tá? E as coisas vão acontecendo em processos. Nada é do dia para a noite. Então, se você quer entender como funcionava isso aqui que a gente vai ver agora, o feudalismo, que é o sistema de produção do período da alta Idade Média, sobretudo, onde vai se consolidar essa forma de produção, de viver, né, a forma de organização da sociedade, você pode ver antes este vídeo sobre o Reino Franco, que dá ali então os seus primeiros passos. Pode ver também o vídeo sobre o Império Romano, o fim do Império Romano, como ele termina e como os acordos vão sendo feitos. No Reino Franco e ali no Império Carolíngio, você já vai percebendo uma fragmentação do território, uma descentralização do poder. O mesmo que aconteceu lá com o fim do Império Romano, com a queda do Império Romano, quando o Império Romano, sofrendo então pressão nas suas fronteiras, resolve fazer acordos com os povos bárbaros para cuidarem então de determinadas localidades. Então, todo este processo, fim do Império Romano, Império Carolíngio, né, o Reino Franco, Império Carolíngio, dão origem a esta forma, né, esta forma de sociedade, essa forma de organização social, de comércio, de viver, de subsistência, né, de existência. Uma coisa importante nesse vídeo que você vai ver aqui é que naquele período os muçulmanos tomavam conta do mar Mediterrâneo, né? Se eles tomavam conta do mar Mediterrâneo, quando você olha para a Europa, você descobre que se não for pelo mar Mediterrâneo, o caminho é muito longo e muito complicado, né? Então a Europa, de certa forma, ficou isolada apenas ali na Batalha de Poitiers, que o avanço islâmico deu uma freada, né? Então nós vamos ver aqui alguns pontos importantes de como funcionava o feudalismo. Poder descentralizado é aquilo que acontecia: o rei dava terra para nobres para que eles tomassem conta dessa terra. Dentro dessa terra, o nobre produzia, trocava, e também tinha o seu próprio exército. Exército esse que era requisitado em momento de guerra com outro senhor ou com o próprio rei. Invasão do território, liga pra galera, todo mundo: senhor, você é senhor meu, você é meu servo, vem pra cá, traz o exército que o negócio ficou ruim. Então esse era o acordo que eles faziam, dividiam as terras, né? Esse acordo era a relação de suzerania e vassalagem, né? Suzerano é o cara que entregava a terra, que doava a terra. Se você pegar suzerano, né, você vai guardar que ele tem um S ali, então ele é senhor, né? O senhor, o suzerano, entregava a terra ao vassalo. Este vassalo cuidava da terra e prestava ali então juramento, né, ao senhor, de proteção, de troca, de confiança e tudo mais. Uma questãozinha que é pegadinha. Suzerano, obviamente você deve estar pensando: suzerano ele é um nobre, professor. Eu falei: exatamente, você que é menino esperto já sabe disso. E quem é o vassalo? O vassalo é um... Se você respondeu pobre, camponês, errou. O vassalo também é um nobre. Quem tem terra, pessoal, é nobre. E se o vassalo está recebendo terra, ele não é um zero à esquerda. Guarde bem isso. As pessoas falam: é vassalo, porque ficou aqui, fulano é vassalo, né? Brinco, é vassalagem e tal. Como se fosse um pé rapado, mas aqui ele é um nobre, tá? O rei é suzerano dos suzeranos e todo cara que vai recebendo, ele é um vassalo. Agora, eu recebo terras, eu posso doar. Então eu sou suzerano, eu sou vassalo de quem eu recebi e suzerano de quem eu doei. Então fica esse trenzinho aí, hein? Lembra que eu falei que a Europa estava cercada pelos muçulmanos, ali, pelos islâmicos? Ela não fazia negócio. Então ela, cercada dentro dos feudos, dentro dos pedaços de terra distribuídos,
ela passou para uma economia agrícola. Existe um historiador que diz que durante a Idade Média a Europa não fez flutuar uma tábua no Mediterrâneo. E ali era dali que vinha o comércio com a Índia, né? com o Ocidente, com o Oriente, né? longínquo. Isso só vai voltar lá na Baixa Idade Média, quando vamos estudar as cruzadas. Mas vamos lá. Economia agrícola, o feudo então era autossuficiente, porque pensa bem, se o comércio ele é reduzido, ó, funciona assim, pessoal, guarda bem isso aqui, tá? Aqui, tá? Essa é a Idade Média chegando, olha o comércio, funciona assim. Quando o comércio faz isso, a Idade Média vai descendo. Quando a Idade Média vai chegando, o comércio vai caindo. Então, fica ali, dentro do feudo, dentro das regiões, dentro da Europa, uma economia agrícola e autossuficiente. Tudo que precisava, produzia ali. Tá? O trabalho era servil. Não confunda com escravo. Escravo é outra coisa. Este trabalho é trabalho servil, em troca de alguma coisa, mas ele tinha a sua liberdade. É uma liberdade questionável? Sim, com certeza. Mas é um trabalho servil. A economia, então, como é a base, bem se diz, economia é a base de troca. Pessoal, cuidado para não ficar guardando, eu quero guardar. Tenta entender. Se a Europa não comercializava, tá? Não tinha para que ficar produzindo muito para vender, porque não vendia, não comercializava. Então tudo que ela produzia era ali para os feudos e as pessoas que viviam nos feudos. Era tudo entre eles. Precisava de dinheiro? Neste momento é uma economia amonetária. Que quer dizer o quê? Sem a existência de dinheiro. Não era o dinheiro aquilo que fazia com que as pessoas conseguissem os seus alimentos. O cara podia plantar uma coisa, trocar uma coisa com o outro e estava tudo certo. Não precisava do papel moeda, da moeda, no caso ali, o níquel, o ouro, não precisava da moeda, tá? Então, o comércio pouco desenvolvido. Lembra que eu falei? Idade Média, o comércio está aqui, Idade Média chegando, caiu. É uma gangorra. O comércio sobe, a Idade Média vai caindo. E a predominância, óbvio, troca. Pensa no quadro na sua cabeça, imagina você lá nessa circunstância e como era produzido, não tinha para onde vender, trocava com o outro. Simples. Se eu troco, eu não preciso de dinheiro. A monetária. Então, se o comércio cai, a Idade Média sobe. Se a Idade Média cai, o comércio volta. Olha que coisa mais linda. A sociedade, isso é muito importante, a sociedade é estamental, ou seja, ela é dividida em estamentos ou camadas, tá? Pessoal, qual era a instituição mais importante e influente na Idade Média? Se você já viu, sabe que é a igreja, né? Lá no Império Carolígio, a gente já viu que o Papa nomeou o imperador. Então, a igreja já exercia forte influência na sociedade. Tanto que, quando divide-se a sociedade estamental do período feudal, ali, do sistema feudalismo, que vai percorrer praticamente toda a Idade Média, existem aqui os que oram. Quem são os que oram? Quem são os que oram? Exatamente. O clero, a igreja, eles são os que oram. Os que lutam, quem são os que lutam? Os Avengers? Não! Os nobres. Os nobres é que lutam, os cavaleiros. Cavaleiro vive em castelo, lembra disso? É nobre, tá? E os que trabalham, a raça. O servo, né? As pessoas que trabalham em regime de servidão. Aqui a galera tá na água, né? Então aqui tem até um contozinho que era dito na Idade Média que funcionava assim: o pastor zela para as ovelhas para que elas produzam lã, e os cães as protegem dos lobos. Quem são os lobos? Os islâmicos vão vir atacar. Lembra disso? Eles estavam dominando ali. E quem são os pastores? A igreja. E quem é a ovelha que produz lã? O coitadinho do servo. E quem são os cães?
os nobres que lutam. Eles contavam essa historinha e o povo acreditava, pessoal. Lembre-se, cada período histórico acrescenta uma realidade ali. Então, eles acreditavam. Era assim que funcionava. Então, nós tínhamos os que oravam, os que lutavam e os que trabalhavam. Tá? O clero, os nobres e os servos. As terras. As terras, se você pegar um mapa de como eram as terras divididas no período feudal, você vai ver, ela tem a igreja, tem o bosque e tem um monte de outras coisas lá. Mas o que é importante? A terra do Senhor eram as reservas ou manso senhorial. Não tem segredo, né? O manso senhorial não é o meu, não é o seu, não é o do servo. É o do Senhor. Também são reservadas para o Senhor. Manso servil, também conhecido como glebas. Essa é a terrinha do servo, aonde ele poderia plantar as coisas que precisava. Uma característica importante desse período também são os impostos e tributos. Ah, você achou que era coisa nova, você achou que não existia isso, né, naquele período? Está muito enganado, meu filho. Então vamos ver como funcionava o esquema de impostos e tributos aqui. Tá bom? Corvéia. 3 dias o servo trabalharia aqui nas terras do Senhor. Este era um primeiro acordo. Ó. São 6 dias de trabalho. O domingo é o dia santo da igreja. Tá? Então 3 dias, metade do trabalho dele já era feito nas terras do Senhor. Ou no manso senhorial. Então 3 dias ele trabalhava lá. Bom, os outros 6 dias era tudo meu, né? É só trabalhar, né, professor? Com a vida mansa, prosperidade, coisa linda, né? Mais ou menos, tá? Por quê? Porque dessa metade que ele produzia, o Senhor falava assim, ó, seguinte, mas você está aqui e tal, na minha terra, a terra não é sua, a terra é minha. Então eu vou querer uma parte do dinheiro, do dinheiro não tinha dinheiro, esquece isso aí. Isso é o exórcio, Deus me livre. A parte da sua produção eu quero. E essa parte era a talha. Olha aqui. A parte da produção, a talha. Ele pegava e dava uma talhada ali. Entendeu? Já via ali e falou, não, tem muita coisa aí. Já talhava e levava. Agora eu vou te fazer uma coisa. Vou te propor uma pergunta. Vou fazer uma pergunta para você. Como é que você produz a terra? Você vai com a mãozinha, igual criança? Igual você fazia na escola, lá põe o feijão no algodão? Resolve? Não resolve. Você precisa de ferramenta. Aí você tira lá o trigo. Como é que você faz o pão? Você pega o pão assim... Não, você precisa moer o trigo, tirar ali, fazer o trigo e depois usar o forno. Então tudo isso você precisa de quê? Ferramentas. Exatamente. Você tem ferramentas? Ah, você não tem ferramentas. Mas adivinha quem tem? Adivinha quem tem? Exatamente. O senhor feudal tem ferramentas. E para emprestar, alugar as ferramentas para você, ele cobra uma banalidade. Uma coisinha chamada banalidade. Ele empresta para você, você dá uma parte da produção para pagar essa banalidade. Olha que legal. Então aqui, metade do seu dia, senhor, você nem vê. O que você vai ver aqui, ele já pega uma parte, a talha, certo? Já vai dar uma talhada. Você vai deixar mais uns sacos de farelo de trigo lá para ele, por conta das banalidades. Você precisou das ferramentas, tá? Aí você se casa e tem um filho, aumenta a família. Por conta disso, você paga um negócio chamado captação. Né? Você tá mais dinheiro para poder, né, fornecer alguma coisa para você também, porque agora você está usando mais a terra, mais gente usando a terra. É uma desculpa para arrancar a lasca do cara, né? Captação, vai pagar, né? Aqui também é assim, paga quando nasce, paga quando morre, é a vida. Não mudou muito, hein? Olha lá. E se você ou um parente seu morrer naquele período, você pagava outro chamado mão morta. Olha que loucura isso. Metade do dinheiro era do cara, mas dentro dessa metade ele pagava a talha, a banalidade. Se casasse, tivesse filho ali, captação. Se alguém morresse na família, ele morria, porque não tinha higiene, um monte de coisa, né? Mão morta. E agora a igreja olhou para isso aqui e falou assim, mas o que é isso? Uma baita de uma sacanagem? Não vai ficar assim não, eu quero um pedaço também. A igreja pegou e falou assim, tá aqui, pediu a parte dela, recebe então aqui o dízimo ou o tostão de Pedro, né? Então quer dizer, ó, 1/6 do que era dele mesmo, ele fica para ele, né? Então, importante aqui, descentralização, suzerania e vassalagem. Preste atenção agora,
a Idade Média avança, o comércio desce. Quando o comércio avançar, a Idade Média vai estar naufragando. Então, o trabalho serviu. Espero que você tenha gostado dessa aula. Dá um joinha aí, se inscreve, que ajuda, não custa nada. Abraço, fiquem com Deus e continuem estudando. Até a próxima.